E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rui, eu sou estudante de matemática e nesse vídeo, cálculo 1. Eu separei aqui um desafio para a gente fazer de encontrar raízes de uma função, de um polinômio, tá? Em um determinado intervalo da reta. É uma questão bem interessante, cai muito em prova de cálculo, porque em vez de pedir para você calcular alguma derivada ou algum limite, você tem que interpretar o problema e utilizar as ferramentas do cálculo tradicionais. Então é isso, vamos lá para o vídeo. Bem, a questão diz o seguinte: qual é o número máximo de raízes da função f na reta, dada pela expressão f de x igual a x ao cubo menos 3x mais a no intervalo 0, 1 com a real? Bem, primeira coisa que você tem que tentar fazer é interpretar o problema. Vê, aqui ele pede o número máximo de raízes. Se o problema parasse aqui, a resposta era trivial, né? Como é um polinômio de ordem 3, se você decompor ele, o máximo de raiz que você vai ter são 3, né? Então, se ela acabasse aqui, você já resolveria o problema. Mas e aí ele pede um intervalo específico da reta, o intervalo 0, 1. E bem, a gente conhece as ferramentas do cálculo para desenvolver e desenhar essa função aqui, no intervalo 0, 1. E é o que a gente vai fazer. É uma questão interessante porque ela não pede, calcule a derivada, calcule a segunda derivada, mostre onde é o crescimento, mostre onde é o crescimento. Não, ela une tudo isso e pede para você interpretar a partir disso com o número máximo de raízes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a primeira derivada, a função. Bem, como é um polinômio, basta usar a regra do tombo, né? Aqui vai ficar 3x ao quadrado, o 3 cai, fica de ordem 2, diminui 1. Acontece a mesma coisa com o 3x, então fica só 3. E a constante é 0, né? A derivada da constante é 0. E beleza, a primeira derivada da gente deu um polinômio também, deu uma função quadrática incompleta, né? Sem o b. E aí, o que a gente vai fazer é tentar desenhar ela. Exatamente, a gente vai tentar escrever o gráfico dela, representar ela graficamente, para a gente perceber onde ela é negativa e onde ela é positiva, para a gente interpretar isso para a função original. Lembra, se essa derivada nesse intervalo for positiva, então essa função aqui ela é crescente. E se ela for, essa derivada aqui, nesse intervalo for negativa, então a função também nesse intervalo é decrescente. Lembra, a gente está trabalhando com intervalo, então vamos sempre se referir a esse intervalo aqui, 0, 1. Bem, as raízes facilmente dá para ver que é 1 e menos 1. Certo? Igualando a 0, passando 3, passa dividindo, x ao quadrado igual a 1, dá mais ou menos 1. O x do vértice, eu posso usar a fórmula, que o b é 0, então o x do vértice diretamente dá 0, que é menos b sobre 2a. Ou eu posso somar esses caras pela simetria da parábola e dividir por 0. Somando esses caras também dá 0, dividido por 2 dá 0. E o y do vértice, que é a mesma coisa de calcular o f de x do vértice, quando o x do vértice dá 0, então é calcular f de 0. Isso aqui vai dar menos 3. E aí, a gente já tem a cara da função, né? A gente sabe que o a aqui, nesse caso o a, eu estou falando do coeficiente, tá? Da função quadrática, é positivo. Vou desenhar... deixa assim. Não, vou desenhar de vermelho. Vamos desenhar aqui de vermelho. Beleza. Vamos estabelecer os pontos. Aqui é o ponto menos 1. Aqui é o ponto, tentar pelo menos ficar um pouquinho simétrico, 1. E aqui eu vou botar o menos 3, que é o y do vértice. E a parábola tem com a cavidade voltada para cima, porque o a é positivo. Então, tá aqui a parábola. Tá aparecendo a equação modular. Vou tentar aqui de novo, mais uma tentativa, senão essa aqui é a última. Se ficar feio, vai ficar feio.
tá aceitável. Pronto. E o que é que a gente tem que fazer? Analisar ela, lembra que é a origem, analisar ela no 0, 1. Ver qual é o sinal da primeira derivada aqui no 0, 1. Bem, o sinal aqui no 0, 1, ele é negativo, né? Ele claramente é negativo. A não ser quando o x é 1, que vai dar 0. Mas, claramente aí, no restante do intervalo, é negativo. Então, a gente vai escrever aqui que a função f' de x, ela é menor ou igual a 0, tá? Porque se a gente não conseguisse distinguir isso, se ela fosse menor ou igual a 0 em todo o intervalo, não só igual a 0 no 1, ela poderia ser constante, né? Então, não faria sentido se decrescente ou crescente. Mas aqui a gente sabe que ela só é igual a 0 no f de λ igual a 1. Ela só é igual a 0 aqui. Então, para eu não ter que ficar escrevendo intervalo aberto e fechado, eu vou escrever que ela é menor ou igual que 0, que a gente sabe que só tem um ponto aqui, um pontozinho aqui, que ela realmente é igual a 0. Então, não tem chance dela ser constante, tá certo? E ainda mais porque a gente tá vendo a cara dela, né? Mas vamos lá, ela é negativa em 0,1, negativa em 0,1, né? Negativa não, né? Menor ou igual que 0, que não é estrito, por causa do ponto no 1. E isso aqui implica que f é decrescente em 0,1. Mais uma vez, a proposição que estabelece isso diz que o f de linha de x tem que ser menor ou estrito que 0 no intervalo, então a função vai ser decrescente, não sei porque apareceu um m aqui, mas ela vai ser decrescente em 0,1. Não diz que ser menor ou igual que 0, só que eu sei que só é em um ponto, então não tem problema. Eu posso escrever isso. Então eu já sei que f ela é decrescente em 0,1. Já tenho uma ideia do comportamento dela. Beleza. Teste da segunda derivada. Eu vou derivar de novo. F' de x. Vamos lá. Derivando, aqui vai cair de novo pela regra do tombo, vai ficar 6x e aqui vai dar 0. Então aqui dá 6x. E essa função aqui, em 0,1, porque ela é afim, ela é maior ou igual que 0, ela é maior que 0, certo? Sempre que x for diferente de 0, obviamente. Então, mais uma vez, como é só em um ponto, eu conheço ele, eu consigo distinguir. Então, f' de x é maior ou igual que 0 em 0,1. Sendo igual a 0 só no 0. 0,1. E isso implica que f tem concavidade. A concavidade dela é para cima. Beleza. E aí, tá faltando só uma coisa. Eu consigo já ter uma ideia do desenho dela. Mas, nossa função, vamos olhar para ela de novo, é x ao cubo menos 3x mais a. Nossa função f de x menos 3x ao cubo menos 3x. É assim? Não é não. É x ao cubo só. X ao cubo menos 3x mais a. A gente não sabe como é que é o comportamento desse a, mas a gente tem uma ideia. Por quê? A é real, pelo enunciado. A é real. Então, ele obedece a tricotomia. Ou seja, a é igual a 0, a é igual a 0, ou a é maior do que 0, ou a é menor do que 0. Só tem essas três opções para ele. Vamos analisar o caso que a é igual a 0. Então, a gente já sabe desenhar ela, a gente sabe desenhar a nossa função, tá? Então, a gente vai ver o caso em que a é igual a 0. Aqui eu vou botar o 0, que só interessa para a gente esse ponto, 0, e esse ponto aqui, 1, que é o intervalo que é interessante para a gente.
Bem, quando a função quando f é igual a zero, f de zero dá a, só que a gente está dizendo que é zero. Então, ela começa aqui, a função. E o que acontece com a função? Pela primeira derivada, ela decresce. Beleza. Vamos ver até onde ela decresce. Decresce até o f de 1. No f de 1, aqui é 1 ao cubo, que dá 1, menos 3 vezes 1, que dá menos 3, e aqui é 0. Então, vai ficar menos 2. Então, decresce até o menos 2. Vou botar aqui. Então, aqui está a nossa função. Tá certo? Ela é decrescente e com cavidade voltada para cima. Então, tá aqui. Quando a é igual a zero, o máximo de raiz que ela tem é 1. Então, aqui a gente tem o máximo uma raiz. Vamos ver agora quando a é positivo. Tá certo? Quando a é positivo, a gente tem... Desenhar o gráfico mais uma vez. Estabelecer os pontos que interessam para a gente. 0, 1, como sempre. 0, 1. E vamos lá. No f de 0, que é o ponto aqui inicial, vai dar A. E A é positivo, então está aqui em cima. A. E o f de 1, que é o ponto final, vai dar 1 ao cubo, menos 3, que dá menos 2, vai ficar A menos 2, que está abaixo, né? A menos 2. Então, tá aqui. E aqui a gente sabe que é decrescente e com cavidade para cima, por causa da primeira e segunda derivada. E aqui a gente encontrou zero raiz. Tá? Aí tu pode me perguntar, tá, Rui, e se o A for positivo, tá? Ele é positivo, continua positivo, mas ele é menor do que 2. O que é que isso acontece? O que acontece quando ele é menor do que 2? Quando ele é menor do que 2, quando ele está entre 0 e 2, quando eu subtrair aqui, vai ficar negativo, né? Porque eu vou pegar um número menor do que 2 e positivo, subtrair de 2, eu vou ficar com ele negativo. Então, estabelecendo essa suposição, tudo bem. A menos 2 é negativo. E em vez de acontecer isso, de ter zero raízes, vai acontecer, como ele é decrescente, vai ter que passar uma hora no zero. E a cavidade para cima, então vai acontecer isso aqui. Então, ele tem uma raiz. Tudo bem, analisei os dois casos, não tem problema. Então, até agora, o máximo de raiz que a gente encontrou foi uma raiz. Por fim, vamos analisar nossa função. X ao cubo menos 3x, x ao cubo menos 3x mais a, quando a é negativo. Vamos lá. Analisar quando a é negativo. Bem, quando a é negativo, eu vou desenhar aqui de novo, 0, 1, sempre analisando no 0, 1, tá? E quando a gente for calcular no f de 0, que é o ponto inicial, vai dar A, só que A é negativo, então tá aqui embaixo. E aí, quando a gente for calcular o f de 1, vai dar menos 2 aqui, a gente já viu, mais um número negativo, então vai ficar abaixo. Então aqui está A menos 2. Tudo é negativo, então vai ficar negativo também, não tem problema. E aí, como a nossa função é decrescente, ela começa aqui no A negativo e vai até o A menos 2 negativo, decrescente com cavidade voltada para cima. Então, aqui tem zero raiz. Então, o máximo de raízes que nossa função pode ter no intervalo 0, 1 é uma raiz, o máximo, com A real. E tá aí nossa resposta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Até a próxima, galera, e valeu!